Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crescem Segredos e hoje vamos falar sobre o Simplex. Para isso, trouxe aqui o meu amigo e o arquiteto Nuno Nuno. Muito obrigado por teres vindo, por aceitares o convite. E então vamos começar aqui uma pequena conversa sobre esta nova medida que foi criada de forma a facilitar as coisas devido ao licenciamento e às moradias. Olá, Nuno. Mais uma vez bem-vindo. E eu trouxe-te aqui e o objetivo era tentar explicar aqui de forma simples, até para mim, porque há coisas que eu também às vezes tenho dificuldades em entender. O Simplex, não é? Muita gente vem ter comigo e diz que isto agora não precisamos de licenças, que não há licenças de utilização, porque depois os bancos obrigam a licença de utilização. Muitos clientes dizem que não entendem porque essa lei não obriga. Eu queria que tu partilhasses aqui um bocadinho realmente o que é o Simplex. No fundo, o Simplex é uma certas medidas, 20 e tal, acho que foram 26 ou uma coisa do género, que foram implementadas para tentar simplificar e agilizar os processos camarários que depois têm necessidade para bancos, créditos, conservatórios, etc. e tal. Em termos de trabalho, a maior parte das coisas mantém-se igual, à exceção de um ou outro ponto em que foi retirado, como as fichas técnicas de habitação, o livro de obra em alguns processos, coisas do género, umas coisas pontuais. Mas, no geral, o que aconteceu foi tirar às câmaras municipais a necessidade de ter que aceitar e confirmar alguns elementos no processo, dando assim maior ou quase total, no fundo, responsabilidade aos técnicos, porque os termos que os técnicos assinam são suficientes para a Câmara Municipal aceitar e, ou seja, tentar agilizar as coisas. Então, se aquilo que eu estou a entender é do passado até ao Simplex, pouco ou nada muda, isto é preciso fazer na mesma os projetos, sendo que por aquilo que eu estou a entender, a principal mudança é que a Câmara não precisa de ter uma máquina tão grande na fiscalização porque vai confiar nos termos de responsabilidade. Sim, por exemplo, tal como na licença de utilização, a partir do momento em que cometes o término de uma obra para levantar a licença de utilização, a assinatura do termo da parte do técnico é suficiente para a Câmara emitir a licença. Não há necessidade, pode fazê-lo, mas não há necessidade de ter que ir um fiscal confirmar a obra para posteriormente, estou a falar em moradias normais, Certo. para posteriormente emitir o alvará. Ou seja, há sempre uma agilização da coisa. Agora, muitas das vezes pode não se refletir e continuam alguns clientes a reclamar com tempos de espera, porque no fundo a Câmara também continua a ter, as câmaras em geral continuam a ter bastante trabalho. As coisas podem não se calhar não se notaram tanto quanto se devia ter notado uma maior Na rapidez. prática, Exatamente. porque excesso de trabalho também. Possivelmente. Alguma coisa será. Alguma coisa será. Pronto, então concordas comigo em dizer que o Simplex realmente foi criar medidas em que os processos fossem mais rápidos camarariamente. Claro que nota-se que houve um incentivo do governo a retirar tanto trabalho ou necessidade de trabalho às câmaras municipais nesse sentido. Isso notou? Sim. Agora, o resultado muitas das vezes não é o esperado. Ok. Diz-me uma coisa, o que é que tu podias, palavras simples, dizer entre antes do Simplex e após Simplex, a coisa na prática? Em termos de tempos de processos, não me parece que tenha havido grande alteração. Num ponto ou outro, mais fora de processos para construções de casas e similares, processos mais, por exemplo, para que os bancos pediam as fichas técnicas de habitação. Agora isso sim, não há necessidade e é uma questão ali no meio, às vezes era chato porque a maior parte das vezes não havia, teria que se redigir ou ir buscar o processo anterior, procurá-la, uma série de coisas, qualquer forma de conseguir resolver aquilo, mas isso sim,
deixou de existir, ótimo. Ah, temos ali a questão do livro-lobo, que agora não há necessidade de apresentar, mas por lei tem que ser na mesma feito e elaborado, entregue etc. Portanto, não seja por aí, há algumas medidas que sim fazem sentido, outras manifestamente parece-me um bocado indiferente. Pelo aquilo que eu sei, e corrija-me se estou enganado, por exemplo, a parte do Simplex, então veio, no fundo, apesar do objetivo ser facilitar o processo, nunca foi que é aquilo que, sim, agilizar, aquilo que eu vejo na gíria, na linguagem que nós usamos, nunca foi isentar de licenças, nunca passou por aí. Passa é por isentar determinadas tarefas que a Câmara fazia para poder proceder mais rápido. Daí a palavra que eu escolho, agilizar. Agilizar, exatamente. E depois há uma coisa que não falaste, mas certamente irias falar, mas olha, já não fazes a pergunta, já te poupo a pergunta. Claro. De questões de bancos que muitas vezes... Obrigam a dar licença ou... Parece-me que os bancos não estão a acompanhar o andamento que o Governo e câmaras queiram implementar, por exemplo, em questões de licenças de utilização, de construção. Por exemplo, em loteamentos faz uma comunicação prévia para construir a moradia. O alvará de construção não existe nesses casos, ou seja, o alvará é comprovado pelo recibo das taxas pagas pelo cliente, o que quer que seja, pelo requerente, para iniciar a obra. E ainda há alguns casos em que os bancos requerem a licença de utilização e têm que se enviar esse documento e explicar-lhes que é assim. Há também... E mesmo assim às vezes custa entender, não é? Exatamente. Acho que há uma falha de andamento por uma parte. De querer entender as coisas ou ler a legislação, quer que seja. Sim, aquilo que eu percebo. Eu também sinto que muitas vezes o banco, e isto aqui também lá para casa, muitas vezes o banco parece que tem uma legislação à parte. Isto é, o governo diz isto, mas nós não aceitamos. Parece que é um bocado nesse aspecto que dificulta também, por isso é que cada vez mais temos de ter cuidado e temos que fazer um bom planeamento daquilo que estamos a pensar fazer. Nuno, muitas vezes eu próprio aconselho as pessoas às vezes, em termos de velocidade, a comprar um terreno que já esteja loteado ou um terreno que seja urbanizável. E pelo aquilo que eu vou estudando e vou percebendo, é que o terreno já está loteado, apesar de já existir ali todas as infraestruturas, projeto pré-aprovado na Câmara, se é assim que se diz, etc. O que facilita logo então o arranque, digamos assim, da obra, ou acho que tem que na mesma, depois já exploras isso noutra parte, mas só para não perder o raciocínio. Um terreno que seja urbanizável, o projeto à partida demora mais, porque, pelo aquilo que eu estive a estudar, existe uma série de pareceres que a Câmara tem que pedir a outras entidades, como saneamento, EDP ou luz, baixada, isto é, pareceres, não é, de outras entidades, em que parecer bem negativo ou não, mas que isso demora tempo. Dependendo dos casos e depende da palavra, depende de muitos PDMs. Okay, há câmaras em que definem terrenos urbanizados de maior ou menor densidade, terrenos em zonas habitacionais ou qualquer tipo de zonas já bem consolidadas. Outros terrenos que são na mesma considerados para habitação, para construção, mas chamam-lhe... qual é a palavra que usaste? Urbanizáveis? Urbanizáveis, uma vez que não estão numa zona, chamam-lhe bem consolidada, pronto, como se queira, zonas mais distantes, mais rurais, um ponto ao outro, pronto. Mas são terrenos em PDM de construção na mesma e passíveis de... Pronto. Depende de como vamos a pôr a coisa, mas nunca será por aí. Sim, mas o meu objetivo da questão... Aliás, não é interromper, mas mudando a falar do Simplex, também uma das medidas do Simplex foi que qualquer processo camarário não tem que ser, não deve, nem idealmente o é, interrompido havendo necessidade de pareceres exteriores. Ou seja, o processo pode decorrer normalmente enquanto os pareceres são pedidos a entidades externas
até que voltem, neste caso, à casa-mãe, à Câmara casa-mãe. Municipal, com a resposta. Ou seja, o processo, nesse ponto, teoricamente, segundo o Simplex, não, lá está, uma das medidas, tenta agilizar. Era isso que eu ia perguntar. Então, já me respondeste que é, antes do Simplex, o processo não andava à espera desses pareceres? Também depende das câmaras municipais. Certo. E há câmaras que trabalham melhor nesse sentido que outras. Mas sim, poderia acontecer isso. Poderia acontecer isso, e com o Simplex, na lei isso já não pode acontecer. A Câmara deve, na mesma, independentemente da Câmara, seguir... Independentemente do parecer, qualquer Câmara se sinta a necessidade de o fazer, o processo pode correr naturalmente e, entretanto, há de vir o parecer e as coisas decorrem normalmente. Ok, obrigado. Uma pergunta, Nuno. Imagina, só para explicar aqui lá para casa, imagina que uma pessoa agora compra um terreno que já está loteado. Okay? Mesmo assim, já está loteado, muita gente diz, já tem o projeto aprovado. Mesmo assim, é preciso a contratação de um técnico, neste caso como tu, arquiteto, e esse arquiteto tem que contratar o cliente, a parte de engenharia, de apoio à engenharia, porque tem que se na mesma fazer um projeto, ou como é que funciona, apesar de já estar, porque isto às vezes as pessoas não entendem, mas já está aprovado, eu tenho que fazer um projeto na mesma. Não, em termos de projetos, seja arquitetura, seja especialidades, as vulgas, engenharias, etc., é preciso fazer tudo na mesma. Mais uma questão relativa ao Simplex que tentou agilizar é que agora os processos de especialidades não têm necessidade de ser fiscalizados, vou-lhe chamar assim, pela Câmara Municipal. Basta o termo. Também é um ponto que agiliza. E que facilita. Enquanto que a arquitetura, pelo menos, normal, as câmaras, pelo menos as partes exteriores, são na mesma fiscalizadas por causa de afastamentos, janelas indevidas, etc. e alturas, cércias. Mas a pergunta era ao certo? Desculpa. Era, eu compro o terreno certo. E quando as pessoas dizem tenho o projeto aprovado, mas tem que na mesma haver a contratação de um arquiteto, tem na mesma... O que se passa é que em loteamento há uma volumetria de edificações, seja para moradias, seja para edifícios multifamiliares, o que quer que seja que tenha sido previsto e loteado, que até aquele limite ou alguns loteamentos são definidos que é para construir precisamente o que está definido e desde que respeites o que está no quadro sinótico, com os parâmetros todos definidos e as implantações na planta de loteamento, a planta síntese, o processo é mais rápido. Tens na mesma, claro, submeter tudo, arquitetura e engenharias, mas o que acontece é que se respeitares o que está lá no loteamento definido, a partir do momento em que tudo chama-se, já não é um processo de licenciamento, ou seja, é um licenciamento, mas o nome é uma comunicação prévia. Porque o que acontece é que o técnico assume que responde, ou seja, a proposta da moradia insere-se no que estava previsto no loteamento e, teoricamente, dentro de dias, não sei ao certo, se é 2 ou 3 semanas, é algo do género, pode começar a construção. Agora, mais uma vez, geralmente não acontece, porque as câmaras ainda assim não conseguem emitir os pareceres a tempo. Depois o alvará para poderes construir a tempo, mas por lei, sim, podes construir, desde que cumpras o que estava previsto no loteamento. Se comprares um lote e quiseres alterar o que estava previsto naquele lote dentro do loteamento, o tempo demorará mais ou menos o de um licenciamento normal, porque vais primeiro fazer uma alteração ao loteamento daquele lote que queiras alterar para a casa da forma que tu queiras. Pronto, isso é um processo meramente... É como se fosse começar algo de raiz novamente. Sim, e depois disso, então submetes tudo o que falamos até. Pronto. Então, como pudeste perceber, o facto de haver Simplex e dizer que já não é preciso licença de utilização, isso é um mito, e o facto de já não preciso de um técnico porque agora é Simplex também é um mito. Precisas sim de arquiteto igual e de outros técnicos, e também acho que também fomos aqui claros que o facto de a lei estar a andar de uma forma, os bancos custa-lhes já muitas vezes a acompanhar a lei. Por isso temos que ter aqui esta sensibilidade e temos que ter aqui esta como diz,
esta forma de gerir toda esta documentação para que o processo não tenha nenhum tipo de entrave. Por isso, se estás neste caso, se estás a pensar construir o teu próprio projeto, fazer um licenciamento, fazer um crédito de autoconstrução de obras, nós, tanto eu como o Nuno, neste caso, podemos te ajudar. Obrigado por assistir a este episódio. Nuno, obrigado por teres vindo. Segue o meu podcast, segue as minhas redes sociais e qualquer coisa estou à disposição.